Boa noite para o pessoal que está chegando. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Boa noite aí para o pessoal que está chegando. Dá uns minutinhos aí para a turma chegar. Chama essa turma que eu já chamei a minha aqui. Também já chamei a minha. Desistiu de fugir? Oi? Desistiu de fugir? Desisti, né? Tô aqui. Tô enfrentando, Muito né? bem. Muito bem. Coragem é tudo, né, nessa vida, né? Exatamente. Tô aceitando. Bom, o pessoal O vai áudio chegando aí. porque pra mim tá dando uma travada. Para você tá travando, para mim tá tranquilo. Pra mim travou um pouco, mas agora voltou ao normal. Calma aí, deixa eu ver aqui. Pronto, fixar um comentário aqui para o pessoal que está chegando. Boa noite a turma que está entrando. Felipe Moreira aqui mais uma vez, para uma terapia matinal, hoje não tão matinal, né? Estamos pegando gosto por essa coisa aí de live noturna. E espero que estejam todos bem. A gente está aqui hoje para falar de um assunto que surgiu na última live. Para quem não estava presente, a gente falou sobre depressão e prevenção ao suicídio. Nossa amiga aqui estava presente, né? E um dos assuntos que a gente conversou bastante foi sobre introspecção, depressão, timidez, vergonha, inibição, né? E o quanto algumas pessoas ainda confundem um pouco os dois. Aí surgiu a ideia da gente fazer uma live falando sobre timidez e depressão, né? Sobre introspecção, para ser mais exato. Sim. Tirar um pouco das dúvidas do pessoal, porque muita gente pergunta, né? Não sei para você, para mim pergunta bastante da questão de timidez. E como eu já falei em outras lives e muita gente não acredita, sim, eu sou uma pessoa tímida, né? Isso aqui para mim é desafiador. Mas é um desafio gostoso, é um desafio que para você também, né? Pra mim também. Abaixa um pouquinho a sua câmera que eu estou vendo mais o topo da sua cabeça. Está descentralizado. Tá? Peraí. Melhorou? Melhorou um pouquinho. É que eu estava vendo muito você aqui por cima. Aqui por cima. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema: timidez, introspecção e depressão. Será que as pessoas sabem a diferença? Será que as pessoas sabem o que é depressão, que é timidez? Porque a gente ouve muitos comentários, a gente ouve muitas falas, né? Mas a gente, no fundo, pouca gente sabe explicar. Então, eu vou passar a palavra para minha convidada aqui, minha colega a psicóloga Dayana, para falar um pouquinho sobre timidez. E a gente vai... Dayana, você está aí? Tá travando um pouquinho pra mim. Pessoal, dá um feedback para a gente. Vocês estão escutando a gente bem? Está travando? Porque pra mim fica Deixa eu girando. botar um fone para ver se ajuda. Deixa eu botar o meu foninho para ver se ajuda. Para mim não está travando, mas eu estou vendo que você está travando um pouquinho. Peraí. Pra mim tá dando uma travada. A minha conexão parece que está tranquila. Pra mim melhorou. Calma aí. Melhorou um pouquinho? Deixa eu mexer. Será que era a conexão ou era o áudio que estava me... Melhorou? A pessoa está dizendo que está tranquila, então vamos lá. Qualquer coisa aí, se travar para vocês, vocês avisem a gente, pessoal. Me avisa. Daiana com a palavra, então. Isso.
passo a bola para você para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto e vamos daí. Então, tem uma confusão muito grande, né, sobre timidez e introversão. Mas o que é timidez, na verdade? Timidez, ela é caracterizada por um medo. Qual é esse medo? É um medo que aquela pessoa tem de ser julgada pelo outro. É um medo de viver uma situação onde ela vai ser constrangida, onde ela vai ser humilhada. Isso é a timidez, né? E por que essa timidez surge? De alguma situação que provavelmente essa pessoa vivenciou lá atrás, na infância, na adolescência. Isso eu estou falando de adulto, né? Porque pode ser de criança, pode ser de adolescente também. E gerou algum impacto negativo para ela. Essa pessoa tá ficando escuro para mim. Eu estou escurecendo? Essa pessoa está escurecendo. Essa pessoa geralmente vai associar esse evento traumático de uma forma muito negativa. E depois disso, ela vai começar a evitar essas situações. Então, toda vez que tiver uma situação semelhante, vai gerar um medo. Essa pessoa, ela tem um sentimento de insegurança, de angústia muito grande, né? Então, tudo isso nela é muito aflorado e causa ansiedade muito grande. A timidez pode surgir, então, como se fosse um trauma, é isso? Como se fosse um trauma. Então, isso fica muito marcado na pessoa, né? Um traço ali daquela pessoa, daquele sujeito. Gente, se eu parar é porque para mim tá travando um pouco. Para mim tá tranquilo, mas manda lá. Se por acaso você ficar muito quietinha, Vocês já sabem pessoal que se está eu na live, travar. pessoal que está na live, se estiver travando muito, vocês avisem a gente, tá bom? Vamos lá. E isso pode ser reforçado, né? De formas do contexto, do ambiente que aquele sujeito vive. E se aquela pessoa tem uma situação ruim e ela vive num contexto onde não é favorável, a timidez ela provavelmente vai aumentar. O diferente da introversão, porque a introversão é um sujeito que ele escolhe estar daquele jeito, né? Ele não teve uma situação onde gerou um medo, alguma coisa específica. Ele é confortável naquela situação. O tímido, ele fica Você diria angustiado. que o introvertido é um traço de personalidade, então. Exatamente. Ele é confortável naquele contexto dele, né? Mas o tímido, ele fica angustiado. E ele quer sair daquele comportamento. Porque aquilo gera sofrimento para ele, como ansiedade. Né? Isso pode gerar uma ansiedade. Mas o introvertido não. É mais confortável para ele, né, ficar naquela introversão ali. Ele tem outras habilidades. Ele gosta de outras coisas. O introvertido, É ele tira diferente. proveito, então, da timidez? Exatamente. Ele tem uns aspectos, umas habilidades. Ele sabe lidar com a timidez dele. Uhum.
Eu estava fazendo uma pesquisa hoje, você falou da ansiedade. Eu achei muito interessante uma passagem, e eu vou ler essa passagem, você vai ver que o pessoal de casa vai identificar muito daquilo que a gente tem falado sobre um outro transtorno. A timidez pode prejudicar o dia a dia da pessoa, causando ansiedade, aceleração dos batimentos cardíacos, tontura, não saber o que fazer ou o que dizer, querer desaparecer, gaguejar, sumir. Para quem lembra da nossa live, lembra bastante a fala de uma pessoa depressiva, não lembra? Será que é por isso que muita gente confunde um pouco dos dois? É como você falou, é esse medo e essa vontade de sumir, de não estar ali, que o tempo passe logo, que o que ela está fazendo acabe logo, né? Aquela vontade de apressar o reloginho. Mas é exatamente isso. Só precisa ter o cuidado, porque essa situação, para essa pessoa, ela é muito desesperadora. Ela é muito catastrófica, porque ela está gerando um gatilho ali. Então, ela está reforçando de uma forma negativa alguma coisa que ela viveu lá atrás. Né? Então, está gerando um medo muito intenso nela. Como se ela ficasse revivendo aquilo. Exatamente. Né? Que não é o caso da depressão. A depressão você encara como essa questão? A depressão, ela não é caracterizada por esse evento onde a pessoa está evitando essa situação de medo, né? Evitar essa situação de medo, ela está mais caracterizada para ansiedade. A depressão, ela é uma tristeza, o que pode vir de uma ansiedade também, né? Se a pessoa se isola muito porque ela fica muito ansiosa, porque ela está evitando muito o contato social com as pessoas, porque aquele medo de ser julgada é muito grande, isso também pode desencadear uma depressão no futuro. Ela está muito sozinha naquele contexto dela, né? Mas você diria que é maior o medo de... isolado não é uma depressão. Desculpa, acabei te cortando sem querer. É porque para mim às vezes chega depois, por causa da internet, mas tá tudo bem. Eu espero que o pessoal esteja recebendo bem aqui. Para mim não está tendo corte, está dando umas leves picotadas, mas assim, não sei se sou eu, não sei se é você. Por enquanto a minha internet parece estar boa. A Sônia mandou uma pergunta nesse sentido. Eu ia ler, mas apareceu mais outra mensagem aqui. A Sônia mandou uma pergunta nesse sentido. Uma pessoa introvertida pode ser como foi tratada na infância? Pode. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou dar uma resposta, depois você dá a sua visão. Eu gosto muito da visão junguiana, só para lembrar, pessoal, a gente tem duas visões diferentes aqui. A Dayana segue mais a linha comportamental, não é isso? Estou falando besteira. Verdade. Você segue mais a linha comportamental. O pessoal que me acompanha sabe que eu sou junguiano, não sou mais junguiano, sou junguiano. E assim, eu gosto muito do princípio dos arquétipos que diz que todos nós nascemos com todos os potenciais e ao longo da vida um ou outro vai sendo mais reforçado, vai sendo mais exercitado em detrimento de outro. A gente tem todos os potenciais. Só para tentar responder um pouco, Sônia, eu acho que assim, a gente tem a predisposição para ser tanto introvertido quanto extrovertido. Mas assim, a gente pode dizer sim que a criação colabora bastante. Para qual desses lados a gente vai seguir ao longo da vida? Pode ser um traço de personalidade e a pessoa seja introvertida a vida inteira. Pode ser uma coisa que a pessoa tinha
vamos dizer, uma personalidade mediana, meio introvertido, meio extrovertido, e ao longo das vivências, ao longo das experiências de vida dela, ela acabou seguindo mais para uma linha mais introvertida ou mais extrovertida, né? Mas pode sim ser direcionado. Pelo menos eu falando pela visão junguiana. Na visão comportamental, segue também essa observação, esse pensamento? Como é que é? O que não pode dizer que é um fato isolado, né? A gente realmente não tem como dizer que é necessariamente desse jeito. Então, assim, pode ser que sim, seja da infância, seja da criação e tudo mais. Mas também tem muito do que aquela criança viveu, daquele contexto que ela estava, daquela criação dos pais. Então, tem muitos fatores ali daquele ambiente que ela estava, né? De tudo que foi reforçado para ela, de tudo que ela internalizou também. Então, a gente não pode dizer que é só uma coisa. E a personalidade também, né? Então, tem múltiplos fatores aí que a gente acredita. No seu entendimento, você acredita que a timidez pode ser aprendida? Por exemplo, se um dos pais for tímido, a criança pode se tornar uma criança tímida? Ou não necessariamente? Não necessariamente, depende muito do contexto com que ela convive. Os pais influenciam muito, mas tem a questão de todo o ambiente que ela vive. Pode ter uma mãe ou um pai ali reforçando, né? Aquela criança. Mas e aí você tem que observar aquela criança em todo outro contexto, né? Escola ou creche, seja onde for. Você acha que a timidez ela vai aparecer em todos os lugares ou você acha que tem um lugar onde ela acaba prevalecendo? Por exemplo, uma criança poderia ser tímida fora de casa e não tímida em casa? A criança, ela pode ser mais tímida em casa, dependendo de como aqueles pais reagem, mas ela pode ser mais extrovertida, né? Uhum. Na escola. O ambiente ali pode ser mais favorável. O ambiente, no caso, em casa, você diz, né? Sim. Tem gente que confunde um pouco a criança, nesse tipo de criança que é tímida fora de casa e não tímida dentro de casa, como se ela vivesse super protegida. Você acha que isso pode acontecer? Os pais, vendo que a criança é tímida, acabam adotando uma postura de proteção? Ou pode ser eventual, pode ser uma coisa inconsciente no caso dos pais? Porque tem pai que é o contrário, tem pai que a criança começa a se mostrar acanhada, ele já quer tacar a criança na fogueira, já bota a criança para fazer aula de teatro, já bota a criança para fazer trabalho em grupo na escola, já cobra da criança, né, que ela se abra. Pelo menos eu já atendi muitos casos assim. Que já coloca a criança para fora? Já coloca a criança para fora nesse sentido, de não aceitar que a criança seja introvertida, muitas vezes porque um dos pais é mais extrovertido. Daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, mas pouca gente sabe, mas é possível você ser extrovertido e tímido ao mesmo tempo. Mas vamos segurar um pouquinho essa Uhum. informação. Tem pai que não aceita quando a Sim, criança se retrai muito. Então já cobra da criança que ela porque se eles abra, muitas vezes. Pode falar. não, porque eles acreditam, assim, a maioria que é um defeito muito grande, né? Então, Seria assim, como, necessariamente aquela criança precisa ser muito extrovertida. Então, a é como criança se eles precisa estivessem fazer tentando teatro, proteger a criança para a vida adulta, é isso? isso. Gente, que doideira.
A Sônia perguntou aqui do bullying. Eu acho que o bullying se enquadra na questão do tímido que se tornou tímido por uma questão de trauma, né? Porque o bullying não deixa de ser um trauma. Oi, você tá aí? Deu uma travadinha para mim. Deu uma travada para mim também, eu não consigo subir a pergunta. Tá, vou ler aqui Tem para uma... você. A Sônia perguntou se o bullying pode influenciar na timidez. É um pouco do que a gente falou, né? O bullying, por se lidar com a intimidação, tem a ver com comportamento de trauma, né? É uma coisa que vai reforçar um pouco o medo. Não é isso? Eu tô falando besteira. Isso, porque aquela situação ali vai gerar um trauma para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, se aquela pessoa foi muito constrangida quando ela apresentou trabalhos na escola, na faculdade, em algum lugar. E aí ela sofreu um bullying, né? Ela foi ridicularizada naquele momento. Então, assim, isso vai gerar consequências naquela pessoa. Se aquela pessoa não tratar isso, isso vai gerar consequências. Então, tem sim uma influência aí. Entendi. A Nádia falou que ela tem dois filhos. Um deles quer morar numa caverna e o outro acha que é o sol, que ela tem que ser flex. Eu acho que isso vai um pouco do que a gente falou, né? É a junção da vivência com a predisposição. De repente, um nasceu com uma personalidade mais introvertida, o outro é mais extrovertido. E você vê, são filhos da mesma pessoa, vivem na mesma casa, a mesma família, a mesma criação provavelmente, né? E dois traços tão marcantes assim. Que não quer dizer que não poderiam ser os dois tímidos, podem ser de maneiras diferentes, né? Sim. Mas isso é muito comum de você ter. Quem tem mais de um filho, é muito comum de você ter um mais tímido que o outro. E não tem problema. Tem pai que compara muito. Ah, você devia ser mais que nem o seu irmão, que sai, que faz amigo. Eu acho que isso contribui para que o tímido seja mais tímido ainda. Não é não? É o discurso, né? É aquilo que a gente fala. É muito da comparação da fala. Então, você deveria ser assim porque o outro é assim. E tem muito também casos de gêmeos, né? Mas vocês são gêmeos. Então, por que que o seu irmão é tão extrovertido e você não é? Então, assim, isso só vai validar mais ainda o que a outra pessoa está sentindo, né? Então, independente se é irmão, se é gêmeo, seja o que for, cada um vai ter a sua singularidade, entendeu? Então, um gosta da caverna, o outro gosta do sol. Tem aí o manejo com os dois. Hum. O pessoal que está mandando pergunta, eu estou adorando as perguntas. Estão vindo umas perguntas excelentes aqui, umas considerações ótimas aqui para a gente abordar o tema. A Araceli mandou para a gente aqui uma fantástica também. Achei interessante. Tá Fico... aparecendo. Travou. Acho que é a minha internet. Deixa que eu rodo aqui, para não correr o risco aí. A Tá. Araceli mandou a seguinte pergunta. Fico mais segura em dar uma palestra para desconhecidos do que para conhecidos. Como vocês explicam isso? Nesse caso, se as pessoas conhecidas em algum momento já falaram alguma coisa para você, já fizeram alguma coisa, algum gesto onde você se sente muito insegura, onde teve algum momento onde a sua ansiedade foi aumentada, né? Porque aquelas pessoas que estão ali que você desconhece, você se sente mais. Ela não te conhece. Então, aquelas pessoas que você conhece, em algum momento pode ter falado alguma coisa. É muito comum quem dá palestra, quem vai apresentar trabalho em grupo,
pensar muito em como as pessoas estão pensando. E quando, estou falando um pouquinho da minha experiência, aconteceu já comigo esse tipo de... Já tive um pouco essa dificuldade, hoje em dia eu dei uma superada, mas não foi fácil. Quando a gente vai dar palestra com conhecidos na plateia, a gente sabe o que a pessoa está pensando, sabe o que ela pode dizer, então a gente cria um cenário de que, nossa, aquela pessoa pode me mandar uma pergunta que eu posso não saber responder. Qualquer pessoa pode mandar aquela pergunta, mas aquela em específico, a gente tem uma identificação que a gente não quer frustrar. Então cria essa barreira, cria um pouco esse abismo entre os dois, de que talvez gere um pouco dessa insegurança que a Araceli está relatando, né? De repente, com desconhecidos, ela não tem essa sensação. Estou supondo, a Araceli me disse se eu estiver errado. Com desconhecidos, você não tem essa expectativa, então você não corre o risco de se frustrar, né? Primeiro porque tem a questão da autoridade. Quando você está com conhecidos, pode ser que eles minem a sua autoridade. De repente, por brincadeira, de repente nem vão minar, mas você parte do princípio de que pode acontecer. E com desconhecidos, eles não te conhecem. Então, o que você disser, eles vão prestar atenção, eles podem acatar, de repente até te levar mais a sério do que um conhecido. Tem um pouco a ver com a questão da aceitação, né? De repente, com desconhecidos, a gente não se cobra tanto. Com conhecidos, a gente quer corresponder, a gente quer mostrar um trabalho legal, quer mostrar o que sabe fazer. E a gente acaba castelando um pouco mais, criando um pouco mais de expectativa. Pelo menos assim, eu observo que isso acontece ainda um pouco, mas acontecia mais. Me travava. Se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse dar uma live e entrasse uma pessoa que eu conheço muito, eu já ia ficar, nossa, meu Deus, essa pessoa entrou, deixa eu tomar cuidado com o que eu falo, deixa eu me arrumar aqui na cadeira, deixa eu tomar cuidado para não gaguejar, né? Então a gente acaba ficando um pouco mais inseguro. E quando está com desconhecidos, você não está tão preocupado com essa imagem. Pelo menos essa é a minha experiência. Você tem uma visão nesse sentido? Como é que você encara isso? Então, também tem muito de como ela já teve umas experiências com essas pessoas, né? Pode ser que em algum momento aquela pessoa já falou alguma coisa para ela já está tendo um cenário muito negativo ali na mente dela, né? Então ela Pode já ter está acontecido até um gerando... bullying, né? Sim, a gente não sabe o que se passou. E aí, com desconhecido, não sabe quem é ela. Então, ela pode agir de uma forma natural, da forma como ela realmente quer. Bem colocado. Pegando o gancho aqui do que a Sônia falou, eu tive um pensamento aqui agora. Ela falou, o medo do julgamento de pessoas conhecidas é pior. Muitas vezes a gente pensa assim, o conhecido vai terminar a palestra e eu vou encontrar essa pessoa de novo. O que será que ela vai achar? O que será que ela vai dizer? O desconhecido, a chance depois de eu encontrar aquela pessoa é muito pequena. Entendeu? Então a gente se livra dessa ansiedade de ter que dar uma explicação, né? Porque o conhecido, como você falou, pode depois vir fazer até uma brincadeira. Você gaguejou naquela hora. Fulano fez uma pergunta que você não soube responder. Mas ele vai falando a brincadeira, mas é uma brincadeira que bate na sua insegurança de repente. O desconhecido não. No máximo ele vai buscar aquela atitude mais polida. Nossa, gostei da sua palestra, muito legal, parabéns. Isso dá aquela enaltecida, dá aquela reforçada. Pode ser também outro indicador dessa questão. Ela até respondeu aqui. A cobrança aumenta em dobro. Como sou perfeccionista, se torna ainda maior. Acho que o perfeccionismo nessas horas atrapalha bastante, né? Demais. Porque aí, nesse caso, ela vai tentar ser muito, muito além daquilo, né, que ela está tentando entregar na palestra. Ela se cobra de dar mais do que de fato ela está preparada para lidar. Ou de repente já aconteceu comigo, né? De querer mostrar tanta coisa, querer passar tanto conteúdo que você se perde no tempo.
Você programa lá uma palestra de 1 hora. Ah, vou falar meia hora sobre esse assunto e outra meia hora eu vou dar pergunta. Você se empolga, você fala por 50 minutos. É aquela meia hora que você tinha preparado para, né, para interação, virou 10 minutos, acaba não rendendo nada e você fica com aquela sensação de será que foi uma boa palestra? Será que não foi? Será que eu falei demais? Né? Porque o nervosismo faz a gente se empolgar, faz a gente falar demais. Né? Uhum. E pode ter sido uma boa palestra. Mas a autocobrança vai sempre deixar essa dúvida, né? Será que foi mesmo? Será que não foi? Será que poderia? Infelizmente, quanto mais perfeccionista, quanto mais a pessoa se cobra, né, mais o autojulgamento vai cobrar dela também. Né? São dois Uhum. fatores aí. E eu estava falando da coisa de falar muito. Tem dois tipos principais de tímidos, né, que a gente vê por aí. O introvertido é o mais comum. É aquela pessoa que é fechada, que se esconde, quer sair correndo. Né? Eu tive um paciente que ele era tão tímido, tão patologicamente tímido, que para não falar em público, você acredita que ele fingia desmaio? Ele simulava que estava passando mal, que ele não estava em condições, acabava na faculdade, muitas vezes ele se livrava de trabalho em grupo assim. Aí depois que ele se formou, não tinha mais jeito, né? Era ele com ele, não adiantava ele fingir que ia desmaiar e iam esperar ele acordar para continuar o que ele estava fazendo. Mas Uhum. enfim, o introvertido tímido é o mais comum. Mas eu costumo dizer que assim, a introversão, o nosso contato com a realidade vem do pensamento para a ação. E essa barreira, cada linha da psicologia vai dar um nome. De como o pensamento se torna ação ou como a ação se torna uma reação, um pensamento, um sentimento em função daquilo que a gente está vivenciando. Uma experiência propriamente dita que é o que vai formar, no fim das contas, a nossa bagagem, as nossas memórias. Quando a pessoa é tímida, a gente costuma dizer, daí não travar um pouquinho, vamos esperar aqui. Daiana, você está aí? Pessoal da live, a live tá ok para vocês? E a Daiana caiu. Daiana, vou esperar você voltar aqui para a gente retomar. De repente melhora um pouco a conexão. Só complementar o que eu estava falando, enquanto a Daiana volta, eu repito depois para ela. A gente fala na psicologia que essa limitação entre o mundo interno e o mundo externo é como se fosse uma barreira. E o tímido, ele tem essa barreira muito grossa. E às vezes ele tem essa dificuldade de transição, né, entre o mundo interno e o mundo externo. Então a pessoa tem muitos pensamentos e não consegue tornar em ação. Ela caiu. Esperar um pouquinho. Pessoal, continue mandando perguntas para a gente, depois eu falo do extrovertido tímido aqui que a Sônia comentou. Extrovertido é mais difícil de perceber, eles fingem muito bem, exatamente. Como eu estava dizendo, essa barreira entre os mundos interno e externo, o extrovertido, né, ele cria toda uma situação para não entrar em contato com o mundo interno. Então, por isso que é mais difícil de perceber. Né? Eu sempre fui muito travado, só depois da faculdade que, devido a muitos exercícios, eu fui me destravando. Mas tem gente que nem assim. Então, assim, eu vivo muito o meu mundo interno, eu penso muito rápido e demoro para transformar em ação por conta dessa dificuldade, né? Daiana, você voltou? Vamos ver se você volta com a gente aqui. Daiana, você está aí?
Daiana, eu acho... Ah, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Voltou? Você tá aí? Mas a imagem tá congelada. Tá travando um pouco. O pessoal tá travando para vocês também? Tá me ouvindo? É, Alô, Daiana, você tá aí? Está enfrentando uns detalhezinhos técnicos aqui com a Daiana. Daiana, eu consigo te ouvir, mas eu não consigo te ver. eu tô aqui. Só que tá pouco. Eu tô aqui. Tá meio quadro a quadro, mas estou te vendo. Tá cortando. Só tá cortando pra mim. Melhorou um pouco? Tá igual? Tá pior? Melhorando. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue continuar aqui. Eu estava falando que a principal característica da timidez é uma dificuldade de comunicação entre o mundo interno e o mundo externo, que é o princípio da formação da experiência, né? Do pensamento transformar em ação e da ação gerar uma memória que vai se tornar experiência e aprendizado na pessoa. O tímido ele tem essa dificuldade como se fosse uma barreira menos permeável. Então ele tem dificuldade de transitar entre essas duas realidades, a interna e a externa. Então, o tímido introvertido é aquele que vive no mundo do pensamento. Pensa muito, reflete muito, é bom de meditação, é bom de reflexão, é bom de leitura, mas na hora de ir para a ação, na hora da prática, ele deixa um pouco a desejar. Ele não consegue acompanhar a própria velocidade. E o extrovertido é o contrário. Ele tem dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções. Então ele vive um mundo externo, ele é agitado, ele é ansioso, ele é hiperativo, né? Como uma forma dele estar sempre ocupado e não entrar em contato com o que ele está sentindo. Tá me ouvindo? Tá tranquilo aí? Tá travando? Como é que tá aí? Eu te ouço, só a imagem que tá congelando um Tá que pouco. nem você para mim. A Nádia perguntou aqui se a hipnose pode resolver a timidez. Você tem alguma experiência nesse sentido? Então fala aí Tenho, pra gente qual é a sua... né? No meu caso, me ajudou muito, né? Porque assim, eu sou uma pessoa muito tímida, muito mesmo. Então, assim, para estar aqui na live falando com vocês, eu passei por um processo muito grande. E a hipnose, ela realmente também me ajudou muito. Então, ela ajuda, sim, de fato, na timidez. Então, e o Felipe, ele é muito melhor para falar disso, porque quem me ajudou muito Eu foi só, ele, eu só dei um né? empurrãozinho. E eu sou experiência viva disso, né? Porque me ajudou Que bom que eu pude ajudar um imensamente, pouquinho. né? E é uma experiência muito boa, sim, porque realmente a pessoa ela consegue, né, perceber tudo aquilo ali que você tem, né, traumatizado e consegue entrar em consciência e dar o passo,
para aquilo que você realmente deseja. A hipnose, para quem aqui está acompanhando a gente aqui não sabe, ela vai trabalhar em função de dois fatores. A gente pode trabalhar buscando a causa, quando a gente está falando de uma timidez provocada por um trauma, por uma vivência, ou a gente vai trabalhar em função do comportamento. Deixa de lado o medo, deixa de lado a história e vamos viver o hoje, vamos viver a experiência atual, como é que está a sensação hoje, como é que está o sensorial no dia de hoje, quais são as sensações que a timidez te traz. Tem uma experiência que eu gosto muito, até foi a imagem que eu usei com ela, que é a gente atravessar a rua. A pessoa tímida é aquela que ela não sabe se ela vai, se ela não vai, ela bota o pé na rua, volta para a calçada, fica insegura, dá para ir, não dá para ir. E é o que o tímido faz, ele trava por causa disso. Ele fica nessa sensação de será que eu consigo, será que eu não consigo, será que eu dou conta, será que eu não dou conta? E ele fica castelando aquilo com tanta intensidade, com tanto medo, que ele esquece de atravessar a rua. Quando na verdade tudo que ele precisa fazer, tudo que ele precisa fazer naquele momento é atravessar. Óbvio, tem que olhar se não vem carro, né? Mas vendo que é capaz, ele sabe dos passos que ele tem que dar. Palavra maravilhosa que a Araceli usou aqui, ressignificação. É transformar o medo em potencial. Aquela frase que todo mundo está careca de saber, né? Ah, você está com medo? Vai com medo mesmo. E o medo, só complementando o que eu estava respondendo a Nádia, o medo na hipnose vai tratar. Mas ele não deixa de acontecer, ele não deixa de existir, porque o medo é uma resposta sua àquela situação. Então é como você vai reagir àquele medo que a hipnose pode modificar em você. Vai te ajudar a lidar com aquele medo, talvez diminuir a carga emocional que ele tem para você, que é o que te faz travar, para você poder enfrentar aquela insegurança. Pode ajudar bastante, desde que você esteja disposta. Porque a hipnose não faz mágica. Por mais que muita gente queira, por mais que muita gente acredite nisso, hipnose não é mágica, hipnose é ciência pura. Então, quando a pessoa está disposta a mudar o comportamento, a hipnose é um potencializador muito bom. Teve uma outra pergunta aqui que eu achei importante. Cadê? Agora é a minha tela que não está parando de andar. Aqui. Do André. André, não estou conseguindo acompanhar muito bem sua pergunta, que a minha conexão está voltando para o topo das mensagens. Mas ele fala que ele se sente mal, ele se sente muito introvertido, com dificuldades no trabalho. Você consegue fixar? Eu não estou conseguindo. Pode ler para a gente, por favor. Achei interessante. Ultimamente vivo muito infeliz, não consigo conversar com as pessoas no trabalho, fico muito isolado e isso é timidez ou depressão. Nessa altura do campeonato da nossa live, acho que todo mundo já tem uma boa visão, né? Pode ser os dois, pode ser nenhum dos dois, pode ser vivência. Tem muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, você é uma pessoa tímida? Você é uma pessoa retraída? Se for, pode ser timidez. Se não é o seu caso, se você nunca teve essa característica de ser mais retraída, de ser na sua, de ter essa característica mais introvertida, pode ser um traço de depressão. Lembrando, como eu sempre falo nas minhas lives, depressão é um traço de personalidade. O que ele não pode é se tornar dominante no seu comportamento. Todo mundo tem momento de introversão, de cansaço, de estar desanimado. Isso é normal. O que não pode acontecer é isso dominar o seu dia. Você passar o tempo inteiro desanimado, o tempo inteiro desmotivado, o tempo inteiro com medo de tudo, chateado com tudo. Então, assim, seria necessário você complementar para a gente como é o seu dia a dia normalmente. Mas, assim, pode ser qualquer um dos dois e pode não ser nenhum. Respondi sem responder.
como todo bom psicólogo. Mas basicamente é isso, entendeu? A pessoa que é tímida, em geral, ela sabe que ela é tímida. Ela pode não aceitar, ela pode não entender, mas no fundo ela sabe que ela é tímida. Como eu falei, seja por introversão, seja por extroversão. Muita gente que é extrovertida, que é comunicadora, que é faladora, que marca presença, pode não saber que ela é tímida por conta disso, entendeu? Mas se ela tem dificuldade de entrar em contato com ela, é uma característica da timidez. A timidez, ou você vive o seu mundo interno com muita intensidade, ou você não vive o seu mundo interno. Você passa o seu tempo inteiro fugindo dele. Você vive muito pelos outros, é aquela mãe sobreprotetora, são aqueles pais que vivem em função da família, professor que faz tudo pelos alunos, né? Mas que em essência não tem identidade própria. A pessoa se concentra nos outros porque ela não consegue viver por ela mesma, ela não consegue lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Fez sentido para vocês, pessoal? Fala aí pra gente. Seria uma. Oi? Seria Sim, uma seria uma camuflagem? camuflagem. O que não quer dizer que a pessoa perceba que ela está fazendo isso, mas é uma camuflagem, entendeu? É aquela pessoa, por exemplo, que arruma coisa para fazer o tempo inteiro porque ela não quer voltar para casa. Ou porque ela vai ficar sozinha, ou porque lá está a família dela, ela vai lidar com os comportamentos, vai lidar com os relacionamentos, e ela tem dificuldade de lidar com isso, ela não quer. Então, por exemplo, aquela pessoa que chega mais cedo no trabalho, faz hora extra o que pode, depois que sai do trabalho vai em outro lugar, vai muitas vezes na casa dos outros, vai no bar com os amigos, e chega em casa tarde da noite, quando já não tem praticamente mais nada para fazer, já está todo mundo dormindo. Pode ser uma camuflagem. Ou uma das características que você colocou lá no começo, eu anotei, não pense você que eu deixei passar, foi a questão da pessoa que finge que é tímida. É o que a gente chama do tímido proposital, que, em Sim. última análise, é um traço de sociopatia. Para quem não sabe, sociopatia é um tipo de psicopatia. A pessoa, ela cria um personagem, uma personalidade para lidar com as próprias emoções que ela não sabe lidar, que ela muitas vezes nem tem, nem identifica nela. Então, já que as pessoas nesse estado reagem assim, eu vou fazer igual. Então, é a pessoa que imita o comportamento das pessoas. Então, assim, se ela sabe que naquele momento, naquele tipo de situação, as pessoas têm que ficar quietas, ela vai ficar quieta, mas não quer dizer que ela seria uma pessoa quieta nesse momento. É aquela pessoa que está quieta, mas se você faz uma pergunta, ela blá, 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 já desata a falar. Sim. Entendeu? Novamente, não quer dizer que todo mundo que finge que é tímido é psicopata. Só para deixar bem claro esse parênteses. Mas é uma das características. Você entendeu? Esse fingir um estado emocional, esse fingimento daquilo que está sentindo, quando ou não sabe o que sente ou não sente. Porque a principal característica do psicopata é a apatia. Ele não tem contato com o lado emocional. Então, ou ele vive aquilo de uma forma racional, ou ele não vive. Entendeu? E fingir é a principal característica deles. E a timidez é a coisa mais fácil que a gente tem de fingir. Né? Achou que eu ia deixar passar essa informação que você trouxe pra gente, né? Para mim tinha De passado jeito nenhum. despercebido, né? Falei, tipo, Meu lado tímido me torna muito atento a algumas coisas, então eu demoro para voltar no assunto, mas acabo voltando. Eu queria ler uma listinha que eu levantei aqui. Eu estava procurando aqui, porque eu gosto muito de falar nas minhas lives de maneiras de enfrentar uma dificuldade. Então, para as pessoas que lidam com timidez, ou porque tem um tímido dentro de casa, ou porque sejam tímidos, tem 8 coisas importantes, 8 passos que eu brinco para enfrentar a timidez. A maior parte deles eu trabalhei com você hoje, você vai reconhecer. O principal é ser positivo. Identificou uma situação de medo? Parar de pensar que não consegue. Inverte esse pensamento. Enquanto seu cérebro está dizendo para você, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, você vai falar para você, eu consigo, eu estou preparado, vamos lá, vamos ver até onde eu vou. Então é ser positivo e ser otimista consigo mesmo.
procurar ser sociável, procurar se aproximar dos círculos sociais, procurar se aproximar das pessoas, não deixar que aquela vontade de ficar isolado, de ficar trancado, de enfiar um saco de papel na cabeça, domine. Então, enfrentar novamente o medo, enfrentar situações que você acha que são complicadas, usa de laboratório para aprender que você consegue. Porque cada vez que você faz isso, o seu cérebro aprende que ele dá conta. E aquilo vai ficando mais fácil. Enfrentar... Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Está travando para mais alguém? A gente está com algumas dificuldades de conexão aqui. E a Daiane travou de novo. Daiana voltou? Voltou. Gente, eu tô me sentindo na brincadeira do copo. Voltei. Tem alguém aí? Vamos lá. Terceiro ponto. Aprender a reconhecer o medo. Se você sente medo, assume que você está com medo. Assume que aquilo te assusta. Porque isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que, nossa, ali tem um obstáculo. Eu tenho que passar por ele. Se você não olhar para o seu medo, se você não buscar esse enfrentamento, o seu cérebro não vai lutar por você. Ele precisa que você identifique para ele que ali tem uma situação que tem que ser enfrentada. Se você ficar negando, se você evitar aquela situação, se você evitar aquele confronto, vai ficar tudo igual. Então o tímido vai ficar sempre tímido, né? E ele não vai mudar, não vai participar de uma live legal, não vai receber tantas perguntas interessantes que o povo está mandando, né? Então, eu falo por brincadeira, gente, mas quem... Exatamente. Vai lidar com aquele pensamento negativo. Eu falo de brincadeira, mas quem me conhece sabe que eu fiquei 6 meses enrolando para fazer a minha primeira live. Até o dia que literalmente um palhaço, Wilson Gelatina, se você estiver por aí, um grande beijo, meu amigo, meu mentor aí de lives, de vídeos, me encorajou e ele falou que enquanto você não arriscar, você não vai saber se você dá conta. Então guardem essa frase. Enquanto você não arriscar, você não vai saber se você dá conta. E é isso, gente. Enfrentar o medo, enfrentar a insegurança. Não se menosprezar, não se diminuir. Né? É aquilo que eu estava respondendo para a Araceli. Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? Se eu estou dando uma palestra, gente, é óbvio que eu dou conta. Porque alguém acreditou em mim para me colocar ali para dar aquela palestra. Então, vamos lá, vamos bater no peito e vamos enfrentar a situação. Depois eu me encolho de medo, depois eu choro, mas vamos enfrentar. Né? Olhar nos olhos das pessoas, quando estiver conversando com elas, para evitar desviar o olhar, né? Porque a gente sabe que a comunicação, 90% dela é não verbal. Então, se você está falando com uma pessoa que fica olhando em volta, fica olhando a hora, pega o celular, a pessoa não te passa confiança. Então, você perde o interesse na conversa. E quantas experiências, quantas oportunidades a gente perde por não demonstrar estar interessado na pessoa? A gente sabe que está com medo. A outra pessoa vai achar que a gente não quer estar ali. Então, olho no olho. É difícil, é a coisa mais desafiadora para um tímido, é olhar nos olhos. Mas é um treino. Né? Falo por experiência novamente, é um treino todos os dias, mas vale a pena. Não exigir tanto de si, novamente, eu não se menosprezar, reconhecer os seus limites, reconhecer o seu potencial e ensaiar até onde você está disposto a ir. Começou a fugir do controle, você já sabe que você está numa área que não é do seu domínio. Então, ou você recua para aquele ponto que você está habituado, porque talvez não seja a hora de enfrentar aquele medo e nem a situação. Ou você bate no peito e fala, não, hoje eu vou enfrentar. Hoje eu vou dar cara a tapa. Você consegue. Né? Confiar em si mesmo e sempre, e eu passo essa atividade para todos os meus pacientes, façam uma lista
dos seus pontos fortes. Guarda essa lista com você e leia todos os dias de manhã aqueles pontos fortes, para que eles fiquem fixados e para que você nunca se esqueça do seu potencial. São passos muito interessantes para quem quer enfrentar a timidez, para quem quer lidar com uma pessoa tímida. Forçar não é a resposta. Forçar um tímido a não ser tímido não é a resposta. Pelo contrário, ele sai correndo. Ou trava a conexão. Brincadeiras à parte, mas forçar nunca é a resposta. Uhum. E eu sempre peço também para eles anotarem e reconhecerem tudo que eles conseguiram fazer. Legal, uma resposta constante, né? Um reforço aí constante. Tá travando. Um reforço aí constante, né, e diário, que vai ensinar pra gente do que a gente é capaz. Então, lá naqueles pontos fortes, você já pode começar colocando, sou corajosa. Porque se você começou essa tarefa é porque você está disposto a se reconhecer. Então, troféu joinha para todo mundo. Quando você começa a se reconhecer, você está aceitando que você está pronto e disposto para superar os seus limites. Então, para as pessoas tímidas, não recuem, não tenham medo. Saibam o potencial de vocês, confiem em vocês. Pessoal, não sei se mais alguém tem pergunta, nosso tempo aqui já tá passando. Você quer falar mais alguma coisa, Dayana? Fala um pouquinho da sua experiência, como é que foi fazer essa live. Porque dessa vez você não dividiu a tela com ninguém, dessa vez você está no holofote. Tá assim. Exatamente. Dessa vez foi superação da superação, né? Parabéns, muito obrigado Total. pela confiança. Obrigada. Não, eu que agradeço de verdade, porque você está me ajudando demais. Muito, muito, muito. Eu sou a prova viva da timidez. Tá nítido aqui, né? Mas você tá me ajudando demais e eu tô conseguindo de fato ficar aqui. Para mim é uma superação muito grande, porque é um obstáculo onde eu tô conseguindo ultrapassar. Porque live para mim era uma coisa que eu não fazia, né? Consultório, trabalhar no dia a dia, atender meus pacientes online, normal. Mas live mesmo é uma coisa que eu nunca pensei. Apesar das pessoas falarem assim, grava vídeo, essas coisas. Expor, isso para mim sempre foi um momento onde eu gravava. Então, realmente, conseguir estar aqui com vocês, para mim, é um momento de superação. E eu estou muito feliz por isso e feliz por vocês estarem aqui nesse momento também. Eu só tenho a agradecer. E eu sou formada há 6 anos, eu trabalho na clínica com comportamental e agora eu estou iniciando com neuropsicologia e tenho experiência com depressão e tudo mais. E para mim é muito gratificante também ter o carinho de vocês aqui. Então, eu só tenho de fato a agradecer. Da time. Muito bem. E eu quero dizer que eu te enganei, que eu te passei a perna, que você me fez prometer que a live não ia passar de 1 hora. E nós já estamos indo aí para 1h05 de live. E você nem viu o tempo passar, menina. A live é legal. As pessoas interagem, as perguntas motivam a gente a querer continuar e a gente não vê passar o tempo. Na verdade, foi 1 hora. Comigo falando que foi 1 hora e 5. Sim. Mas não pareceu que foram só 10 minutos? Para mim pareceu. Tá. Fui Né? enganada. Aceito. Mas foi legal te enganar. O povo tirou proveito da situação. Né? Enfim, como a Dayana falou,
O segredo é enfrentar. Uhum. Nádia, se você quiser tirar suas dúvidas, mandar depois suas perguntas para a gente no direct, você fica à vontade, tá? Quando eu postar o vídeo, eu vou colocar na descrição, obviamente, o perfil da Daiana para quem quiser seguir. Gente, vamos encerrando por aqui, então. Mais uma edição da terapia. Daqui a pouco eu vou mudar o nome da terapia vespertina. Mas terapia matinal, edição 58, onde a gente resolveu falar sobre timidez e depressão. Acabamos focando mais na timidez, então se a gente deixou de responder alguma pergunta, né, a gente pede desculpas, teve aí uns momentos de trava, pode ser que tenha passado alguma coisa. Manda no direct, manda nos comentários. Como todos os meus vídeos depois vai para o canal do YouTube, vocês podem deixar lá o comentário que eu vou responder com o maior prazer, a Daiana também, né? Ó, Daiana, já estão pedindo para você voltar com outro tema aí. Sim. Próxima live é por sua conta. Para mim, gente, lê para mim, por favor. A Nádia está dizendo, Daiana volta com outro tema, mas volta. Já estão pedindo para você fazer a próxima live. Agora, tem nada a ver com isso, agora é com você. Tá bom, Tá bom, gente? Daiana, quero agradecer por ter aceito o convite, por enfrentar esse desafio. Não foi um momento terapêutico, não sabia do quanto você era tímida até fazer o convite, depois que foi surgindo nas conversas. Você usa uma palavra que você não usou aqui nenhuma vez, que é a questão do desespero. Para muito tímido é desesperador enfrentar. Mas vou falar por experiência, eu acho muito divertido enfrentar a timidez. Eu rio hoje da minha timidez. Óbvio, já chorei muito, já travei muito. Hoje em dia eu rio. Meu pai, por mais que muita gente não acredite, ele era uma pessoa tímida. Ele era brincalhão, ele era risonho, mas ele era tímido. E você sabia que ele estava com crise de timidez porque ele começava a rir. E eu percebo que eu sou igualzinho nessas horas. Eu percebo que eu estou ficando tímido, eu dou risada, faço brincadeira. Então, é o meu enfrentamento. Cada um tem a sua linguagem. Quando você identificar a sua linguagem e aprender os seus gatilhos, como a Daiana colocou muito bem, você vai ver que a timidez é só mais uma característica aí no seu repertório. Então, gente, se tem medo, vai com medo. Não evitem ser vocês. Aprendam a ser vocês. Esse é o conselho que eu dou para vocês. De dois tímidos para o mundo aí, para o Instagram, para o YouTube, para o universo. Sim. Né? Não tem limite para o que a gente é capaz quando a gente decide fazer. Tá bom? Então, psicóloga Daiana Camelo é o seu perfil, né? E terapia matinal psicologia. Exatamente. Vão ficando por aqui, agradecendo a todo mundo aí pela presença. E logo mais tem mais live aí, acompanhe os nossos canais para acompanhar. E eu também já estou esperando, desde já ansioso, a próxima live da Daiana. Quero ver como é que ela vai lidar nos próximos capítulos aí. Pessoal, muito obrigado. Beijo para todos. Tá bom. Presas. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.